Lá para a gente crescer, cara, a gente foi automatizando ou criando um novo estilo de comercial, mais eficiente, mais eficaz. Entendi. Tá? Então, quando eu entrei, a gente tinha muito vendedor de iFood que ainda colocava a mochilinha nas costas e ia restaurante por restaurante, andando nas ruas, vendendo. Comercial, ele vendia o iFood para os restaurantes. Tá? Então, esse era o ponto lá. Então, o que eu ajudei a fazer foi modernizar isso. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu não fiz nada, eu ajudei a fazer lá. Então, a gente modernizou bastante coisa lá. Então, as metas, cara, tinha muita gente boa lá para a gente trabalhar junto. E aí, a gente ia de uma forma inteligente, cara, aumentando a produtividade da galera. Então, Entendi. sistema. Eu aprendi a mexer no sistema, eu e o Dani lá, enfim. A gente aprendeu a mexer no sistema que a gente tinha lá, o Salesforce, enfim. E a gente começou a... Não, a gente está pagando esse negócio aqui, a gente pagava $300 mil por ano, cara. Caramba. Esse cheque eu que assinava lá. E aí eu falava, não, vamos fazer esse negócio valer a pena. Então a gente estudou como que funciona o Salesforce, como que usa melhor. Então a gente foi lá, melhorou o sistema. Depois, que envolve marketing digital. Tinha também um funil de vendas que a gente usava, que era formulário web. Então a galera, restaurante que ouvia falar do iFood, se cadastrava no formulário e caía para o nosso pessoal do comercial vender para eles, né? Cara, só de eu melhorar o formulário, sabe quando as pessoas têm... Formulário ruim é quando as pessoas têm medo de deixar o lead escapar. Então a gente deixa um formulário bem genérico assim para entrar o máximo de leads possível. O que eu fiz lá no iFood foi o contrário. Eu deixei o formulário mais difícil, um pouquinho mais difícil, mais chato de preencher, porque aí só os leads que realmente queriam que preenchiam. Os leads que estavam só curiosos para ver como que era o iFood, eles nem preenchiam porque dava mais trabalho. Só de fazer isso, Filtrou mais, né? os leads que entravam para o meu comercial já estavam mais prontos para vender. Estavam mais quentes. Então, os vendedores eles não perdiam tempo fazendo reunião com restaurantes que estavam só curiosos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez aqui, estamos numa mesa de um convidado e de um apresentador. E você é o nosso terceiro convidado para essa nossa mesa de conversas e que também pode convidar mais pessoas para essa nossa roda. Então não esquece, já vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que vai ter a mentalidade transformada assim como você vai ter no episódio de hoje. Estamos aqui com um cara muito especial, um convidado muito especial. Se liga nessa agendona que ele tem do currículo dele. Ele tem 40 anos, é cristão, casado, engenheiro pela USP, recém-pai e especialista em financiamento de projetos pela MBA em empreendedorismo na nova era de palestrantes do TED Talks e comendador do estado de São Paulo. Ele já foi um dos sócios gestores do iFood. Ele cresceu o iFood de um jeito estratosférico. Você só conhece o iFood hoje, eu só uso o iFood hoje por causa desse cara. Ele criou estratégias surreais dentro desse negócio. Hoje tem uma holding de mais de 25 empresas. E ele vai te mostrar como você consegue criar um negócio sólido e escalável, assim como ele criou o dele também, com princípios e valores corretos. E para você seguir uma carreira igualmente a dele. Uma das coisas que a gente mais consegue perceber no mundo do empreendedorismo, do mundo empresarial, é que muita gente acaba se perdendo no meio do caminho por falta de base, com dificuldade, ou até por não ter o direcionamento correto. E é nesse episódio onde você vai entender tudo isso com quem sabe 1000 vezes na prática, né? Até porque ele tem muitas empresas. Então estamos aqui falando com ele, Denis Nakamura! E aí, não sei quem é esse cara que você apresentou aí, mas é um prazer eu estar aqui. Uma honra, Obrigado. É uma honra te receber aqui, Denis. Muito obrigado. Sua agenda é lotada de coisas. A gente pouquinho, né? Obrigado pela paciência. Vocês não sabem, mas... A gente tentou marcar isso aqui algumas vezes. Saiu, graças a Deus. Uma honra te receber aqui, Denis, de verdade. Você vem na sua história desde o dia que a gente se conheceu, quando você contou lá no evento da Kelly, Singulari. Inclusive, um beijo, Kelly. Perfeito. E eu fascinei por tudo isso que você comentou sobre a sua história e principalmente por você demonstrar a realidade de como os negócios realmente acontecem. Não romantizar o empreendedorismo, não romantizar as questões empresariais e principalmente mostrar a realidade da sua vida, dando um exemplo de como você fez. Sim. E isso me inspira demais. Boa, é a ideia. Empreendedorismo é perrengue o dia todo, né? Você sabe também, você já está empreendendo aí
bom tempo, ó, 2 gerações aqui de empreendedores. Mas bora lá. É uma honra te receber aqui, Denis. Eu te dei um breve briefing, você me mostrou um briefing de, sei lá, 2 páginas. Eu dei uma resumida aqui o pessoal, mas a gente vai conhecer quem você é mesmo. Eu vou aprender muito nesse podcast também, nesse episódio. Assim como o pessoal de casa vai aprender bastante também, vai descobrir muita coisa nova. Mas se apresenta pro pessoal, fala quem você é, fala de onde você saiu e principalmente, já vamos começar com o pé direito, como que essa veia empreendedora surgiu dentro de você? Boa, boa. Ó, já começando do final aí que você falou, eu sou filho de baby boomers, né? Baby boomer é a galera, não sei se vocês vão lembrar, mas tem uns filmes aí um pouco mais antigos que você vê aqueles escritórios gigantes, todo mundo engravatado, etc e tal, meio até esquisito aí os filmes dos anos 90 aí. Cara, baby boomer é essa galera que acreditava que o ideal era você se formar em alguma universidade, alguma faculdade, escolher um emprego e ficar aí trabalhando na mesma empresa, tipo, 40 anos até você se aposentar, sabe? Meus pais não fizeram exatamente isso, mas eles são dessa mesma geração aí. E aí teve uma hora que a minha mãe, ela ganhou um emprego de presidente de empresa, enfim, e era para abrir essa empresa aqui no Brasil. A empresa não existia no Brasil. E aí o trabalho dela era criar essa empresa nova, né, que só tinha lá fora aqui no Brasil, e ela ficava fazendo todo esse planejamento, etc e tal, onde? Na mesa de jantar lá de casa. E aí eu voltava da escola, da faculdade, enfim, conseguia acompanhar um pouquinho Você fez com ela. faculdade do quê? Fiz engenharia civil, engenharia ambiental e um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de administração. Caramba, muita coisa. Aí sim. É o que eu imaginava que a gente precisava, né? Mas é interessante porque realmente olhar a minha mãe quase que empreendendo, né? Ela era contratada dos caras, mas estava criando uma empresa nova, quase que empreendendo. Então eu fui lá, fui vendo, não me parecia tão difícil. E aí chegou uma hora que eu resolvi copiar. Aí sim, demais isso. Mas eu não era novinho como você, não. Eu já tinha 20, sei lá, já tinha uns 27 anos. Caramba. Assim. Mas mesmo assim, ô Denis, a forma que nós começamos a empreender foi parecida também, por incrível que pareça. Boa. Você viu a mudança da sua família primeiro e depois começou a agir, e é a mesma coisa. Boa. Eu vi a mudança dos meus pais, não só na questão de empreendedorismo, deles estarem começando a fazer os próprios negócios, tocando algo diferente, mas principalmente na questão de mentalidade deles. Sim. Que eles começaram a, ler livro, começaram a acordar mais cedo, começaram a absorver conteúdos diferentes, e eu vi que a ambiência da minha casa começou a mudar. Isso é excelente. Aí eu falei, o que tá acontecendo aqui? Tá tudo mudando e eu quero também. Aí uma das coisas que meus pais até contam, Sim. que foi uma decisão que eles até pensaram um pouquinho sobre, né? O convencional que eles poderiam fazer é, cara, vamos separar. Aqui é coisa e conversa de adulto, mesa de adulto, e aqui é mesa de criança. Quantos anos você tinha? Eu tava com 11. Eu tava com 11. Aí... 11 para 12 anos ali. Aí eles falaram, ao invés da gente separar o Pietro dessas conversas que a gente teria, dessas coisas que nós estamos absorvendo, por que a gente não coloca ele junto? Boa. Então, absorver as coisas juntos, colocar ele para o livro também, ir nos eventos junto com ele. E aí ele começa a aprender. E foi uma das melhores decisões que eles fizeram, eles contam. Porque a gente ia pros eventos, a gente ia absorvendo conteúdo todo mundo junto e... voltando para casa de carro, a gente ia conversando sobre o que a gente aprendeu e descobriu nos eventos, e cada um dando a sua visão diferente. Então, meu pai dava a dele, eu dava a minha mãe dava a dela, e a gente ia formando uma visão nova da família com uma coisa só que o palestrante falou no evento. Era muito, muito bom. E esse é um ponto que a gente tem em comum. Aí a partir daí, eu comecei a empreender, meus pais eles começaram a me incentivar sobre isso, mas foi justamente, até uma frase que meu pai ele usou bastante. Sim. Por conta dessa questão do empreendedorismo que eu comecei a fazer, tudo é palavras convencem, exemplos arrastam. Talvez você que está aí em casa já deve ter ouvido essa frase. E é excelente, cara. Meu pai, ele foi o exemplo, ele arrastou todo mundo junto com ele. Sim, e é o que você falou. Sem dúvida, na cabeça deles, foi a melhor decisão que eles fizeram. E para quem está assistindo aqui, que também já tem filho, cara, é isso. Eu tenho a minha pequenininha lá. Como que a gente para de tentar influenciar falando, pedindo para as crianças, enfim, fazerem as coisas, e a gente começa a dar exemplo. Então,
Isso é bem difícil nas famílias. Sim. Geralmente os pais falam e não mostram. Então é bem legal, bem legal. No meu caso também foi sorte. Mas eu fui fazer uma palestra ano passado, no final do ano passado, na Feira do Empreendedor de Curitiba, lá do Sebrae. Fui palestrar lá. Boa. E uma moça veio conversar comigo, justamente sobre isso, inclusive. Pô, tô tentando incentivar meu filho a começar a empreender, marketing digital, todas as coisas que estão acontecendo. Só que ele não me ouve. Ele não entende aquilo que eu quero dizer. E aí eu dei um conselho pra ela. E aí basicamente o que a gente tá conversando aqui. Sim. Ela não deu um motivo. Ela não explicou por que ela tava se comunicando daquele jeito e por que ela queria que o filho e fosse pra aquele caminho. Então na cabeça dele como jovem mano, minha mãe só tá me enchendo o saco. Minha mãe só quer que... Minha mãe me acha que eu sou um vagabundo, que eu não faço nada o dia inteiro, eu só quero me divertir, e ela tá me cobrando muita coisa. Sim. Então, não é só nem a questão do exemplo, mas dar motivo pra comunicação. Mostrar o porquê você tá se comunicando desse jeito ou agindo desse jeito. Pior que é isso mesmo. É isso mesmo. E, enfim, no fim lá da minha vida, enfim... acabei começando a empreender, fracassei algumas vezes. Você já fracassou também? Não no meu negócio. Eu já fracassei muitas vezes ao ponto de quase desistir, mas eu continuei firme. Eu não mudei de negócio, eu fui para uma outra rota. Entendi. Então, assim, já tive muitos desafios. Pô, empreendedor em empresa, você sabe, né? Sim. Muita pedra no caminho, principalmente com pessoas. Sim, decepção sim. com muita gente. Eu esperava que eu ia receber apoio de pessoas que eu não recebi. Pelo contrário, tentaram me podar no início. Sim. E desafios emocionais, desafios e problemas que vieram no caminho que me fizeram pensar, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu escolhi fazer isso? Eu acho melhor voltar pra minha vida antiga, nananã. Só que veio uma coisa que sempre queimou muito mais forte no meu coração. Sim, boa. Seu propósito é muito maior do que isso. Você vai desistir agora pra quê? É isso. Então, o seu chamado, a sua missão que você tem que cumprir aqui na Terra é muito maior do que o problema que você está passando agora. E Deus nunca nos dá um fardo que nós não podemos aguentar. Então, se Ele me deu, se Ele confiou em mim, tanto a missão, tanto o meu propósito, quanto esse fardo que Ele está me dando agora, é para eu crescer. Não vou desistir. Não vou mudar de rota ou parar com o que eu estou fazendo. Eu vou continuar, vou ver o porquê que eu estou errando, vou consertar meu erro e vou reajustar minha rota. Boa. É isso mesmo. E aí eu comentei porque eu fracassei aí, enfim. Numa outra oportunidade, quando a gente tiver umas 5 horas, eu conto. Né? Tem muita história pra contar, né? Sim, mas eu fracassei aí 2 vezes meio que em seguida. Cara, tava arrasado. Negócios arrasado. parecidos ou... Nada a ver. Nada a ver? Nada a ver. Um era negócios internacionais, enfim, consultoria e tal. O outro eu abri home care, que é o que a gente... leva equipes, enfim, de enfermagem e tal, para cuidar dos pacientes na casa deles. Sim, sabe? sim. Não o paciente vai até o hospital, a gente vai até o paciente. Entendi, vai a domicílio. Foi bem interessante, enfim. Fracassei numa outra oportunidade, eu falo, mas eu fracassei feio fiquei quase sem dinheiro, mas o principal é que eu fiquei com início de depressão, crise de ansiedade e tal. Para as pessoas que passam por isso, então estão passando ou passaram por isso e ainda se sentem com muitas dores dentro. Porque muita gente acaba tendo esse tipo de desafios e ao invés de dar uma nova chance, acaba se bloqueando e falando que o empreendedorismo ou as questões empresariais não são para elas e voltam para a vida que queriam sair. Sim. Como você conseguiu sair disso? Para dar uma luz para essas pessoas que acabaram caindo no fundo do poço. Não, excelente. Primeiro, enfim, foi Deus, né? Então, por meio de amigos da igreja, a própria igreja, a minha esposa, que na época era noiva também, ela foi muito usada para me tirar desse buraco. Só que aí falando mais pessoalmente, desenvolvimento, sabe? Sim. O recado que eu queria dar é, se você está aí com crise de ansiedade ou depressão, enfim, eu já estive lá, enfim, espero que eu seja um bom exemplo aqui para você, mas fora a brincadeira, você não precisa de motivação, você precisa de ação. Porque quando a gente está nesse momento, cara, nosso sentimento é realmente horrível. A gente acha que não é nada, que a vida não serve para nada, que a gente não é um bando de inútil, né? Enfim, e graças a Deus, né? Eu sou cristão, enfim, então
eu me segurava, mas realmente começa a passar pela cabeça as ideias aí de suicídio e tudo mais. Sim. Então, nesse momento, você não precisa de motivação para melhorar, porque ela não vem. Você precisa de ação, você tem que chegar e falar, o que eu sinto não é importante, porque está tudo errado, você está zoado. Sim. O importante é o que você pensa. Então, tipo, eu penso, né? Ou no meu caso, eu cheguei e falei, obviamente, eu não posso me matar, né? Claro. Mas eu pensava, eu tenho que achar uma forma de sair disso. Não era... De acabar com a dor, né? não era ficar buscando motivo de tipo, nossa, eu preciso de uma força para sair disso. Eu não preciso de força para sair disso. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer para sair disso. Então, no meu caso, uma das coisas que eu fui fazer, enfim, claro que eu fui no médico, etc e tal, tinha remédio, mas uma das coisas que eu fui fazer fui atrás de exercício físico. Ah, boa. Porque tem bastante endorfina e tal. E aí você vai com a pior vontade do mundo fazer exercício físico, mas você fica bem. As pessoas sem os problemas emocionais já não têm vontade de fazer. Aí, Exato. ainda indo no fundo do poço, não, vou ter que ir lá, mas no final dá tudo certo. Mas E foi uma adesão inteligente pra caramba de você ter entrado no exercício físico. É que eu sou nerd, né? Então eu pesquisei bastante, não, mas é isso. Então você precisa realmente fazer alguma coisa. Recomendo exercício físico, mas pode ser trabalho também, enfim. Sim. E é fazer, mesmo que não pareça que está dando certo, parece que está tudo errado ainda, etc e tal, mas continua fazendo que vai dar certo, sabe? Você vai Sim, sair. você vai aprendendo a lidar até com seus próprios pensamentos no meio do processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí nesse bololô aí horrível, a minha esposa ela foi lá e cavou um emprego, né? Então, enfim, estava desempregado, estava sem empresa, estava quase sem dinheiro. Aí eu realmente estava me achando no fundo do poço. A minha esposa foi lá e cavou um emprego para mim com o meu amigo. Então ela que me colocou lá, eu fui lá todo humilde, né, falar com o meu amigo e tal para... Pô, imagina, você tá destruído e aparece uma oportunidade. Eu falei, vou ser o melhor assistente que ele já teve. Só que aí quando cheguei lá, cara, Deus é tão maravilhoso que a vaga não era para ser assistente, não. Ele já me... Primeiro, que ele nem me entrevistou. Na cabeça dele eu já estava contratado. Ele já te conhecia, né? Então... Mas eu cheguei lá para fazer entrevista, não teve entrevista. E também eu cheguei lá para ser assistente, alguma coisa, né? Começar de baixo de novo. Mas ele já me colocou lá, tipo... É uma vaga que só tinha na empresa dele, enfim, mas era acima de diretor. Então eu já entrei lá sendo, diretor, entre aspas, de 4 departamentos diferentes. Caramba! Então foi bem bacana. Aí começou a ascensão, graças a Deus. Uau, que incrível! Que incrível! Isso que dá, a gente... É confiança, né? Confiança, relações que nós temos com as pessoas. Aí a gente realmente vê quando tem gente para te apoiar ou não. Sem dúvida. E você vê o network, né? A galera fala que... Tem estudo, eu não lembro de onde que era, mas tem um estudo que fala, cara, 70% a 80% do dinheiro que você ganha durante a sua vida toda vem do network. Ou porque você vendeu para algum amigo seu, ou para algum amigo de amigo seu, ou porque um amigo, alguém, enfim, deu ou indicação, emprego para você, enfim. Então, é muita grana. 70% a 80% de toda a grana que você ganha na vida vem de network. E muita gente nem liga para isso, né? Essa é a verdade. Muita gente continua bobeando, né? Muita gente continua achando que é bobeira, a gente tem que se conectar com as pessoas e principalmente, nem só de conexão. Pra gente se conectar com pessoas, a gente precisa de quê? De comunicação. Perfeito. E se a gente não tem comunicação, a gente também não sabe vender. Seja vender nós mesmos para essas pessoas ou vender nossas ideias. Então, assim, eu já entrevistando muitas pessoas aqui, ou indo em eventos, fazendo cursos, etc., eu vejo que hoje em dia, onde as pessoas mais pecam é onde as pessoas mais precisam, que são justamente nessas 3 áreas. As conexões, a comunicação e saber vender. Não só se vender, mas vender qualquer coisa. Sem dúvidas. Venda tá em todo lugar. Eu acabei de voltar do Japão, né? A gente tava falando lá 3 dias atrás, sei lá, no final de semana aí. E eu fiquei 2, 3 semanas lá fora. Cara, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui é me vender para minha filha, me vender para minha esposa, para elas não me baterem e expulsarem de casa. Então, cara, toda hora a gente está se vendendo, né? Para algum lugar, para alguém, enfim.
Exato. E principalmente se você quer seguir esse caminho de ser empreendedor, ser empresário também, é uma das coisas que você mais vai precisar saber. É se vender. Não é nem necessariamente vender a sua ideia ou o seu negócio, mas tem estudos hoje em dia e dados, principalmente, de que as pessoas elas não se conectam com ideias, com propostas, com dinheiro, mas sim com pessoas. Por isso que a maior parte das empresas hoje tem um cara ou uma personalidade, uma personalidade à frente da empresa. Perfeito. Então, perfeito. a G4, os sócios, Alfredo e o Thales, eles são maiores que a G4. O Paulo Vieira é mais forte que a Febracis. A Virgínia é mais forte que a WePink. Ah, mas... e empresas que não necessariamente têm um fundador, mas elas têm uma personalidade. Então, assim, Casas Bahia tem o Baianinho, a Magazine Luiza tem a Magalu. Então, justamente as empresas fazem isso para se conectar com o lado humano da empresa. Total. Porque aí as pessoas compram de pessoas, né? Exato. Então, realmente, quanto mais humano você for, muito mais você vai vender. Ou mais fácil vai ser vender. Exatamente. Agora eu tô curioso de saber um negócio, Denis. Você que manda, cara. Como que você entrou no iFood para mudar a estrutura de lá por completo? Eu sei que você entrou lá numa época meio conturbada do iFood, da própria empresa, onde estava devendo, se eu não me engano, 3 milhões. E você entrou para mudar isso, mas assim, como que você saiu desse emprego junto com o seu amigo para ir pro iFood? Como que abriu essa porta para você? Boa, com meu amigo aí, cara, eu me dediquei pra caramba. Ó, um conselho pra quem tá assistindo a gente. Manda bala. Livro. Tô olhando pro seu livro aqui, ó. Livro. Porque o que eu fiz? A empresa do meu amigo, enfim, é um e-commerce, agora é grande, enfim, Sim, vale pra Deus. caramba agora. Mas era o e-commerce, eu falei, cara, qual que é a maior empresa de e-commerce que tem? Aí eu falei, putz, a Amazon. Cara, eu peguei, li alguns livros da Amazon sobre a história, estratégia da Amazon e tal. E aí eu falei, vou aplicar isso daqui no momento certo na empresa do meu amigo. Né? E aí, cara, eu não criei nada. Eu fui realmente encaixando as estratégias do Jeff Bezos lá na empresa do meu amigo. Cara, cresceu bastante. E aí veio essa empresa aí que estava mais ou menos, que era de um grupo concorrente, né? Uma holding concorrente do meu amigo lá. Veio lá atrás de mim e tal para tentar ajudar a empresa que estava mais ou menos deles aí, que era o iFood. E aí, cara, na hora de negociar, de falar com eles, eu falei, cara, Felipe, né, o fundador do iFood, falei, cara, eu quero porcentagem, né? E aí eu me vendi bem. Você fala vender ainda aqui. Cara, eu pesquisei sobre ele, né, antes de falar com ele. Quando eu fui falar com ele, cheguei e falei, ó, você quer um cara para ajudar a vender. Eu não sei vender, mas eu sei que é importantíssimo. Então eu tô aqui pra gente aprender junto a vender. Vender mais, enfim. Só que independente de eu saber ou não vender, cara, eu garanto que a gente vai bater as metas que você falou nas entrevistas, né? Que ele deu nas revistas e tal. Aí ele falou, beleza, então bora. E aí a gente entrou lá. Você demonstrou segurança, né? Ó, eu não sei fazer isso, mas eu garanto pra você que eu entrando, eu vou concluir tudo aquilo que você tá me pedindo. É isso. Tudo aquilo que você deseja. Você mexer até com a dor dele. Se você tá buscando isso, eu te entrego. Eu sou a solução. Me contrate. Tipo isso. E aí, cara, eu comecei ajudando no comercial e tal, depois em algumas outras áreas também. No final, tava ajudando a cuidar de boa parte da empresa lá do iFood. E realmente, quando eu entrei, o iFood, ele não estava devendo 3 milhões, não. Ele ficava no prejuízo, uns 2 a 3 milhões por mês. Então, por mês, era esse prejuízo do iFood. E aí a gente cresceu rapidamente lá e tal, e alcançou o primeiro bilhão, cara, acho que em menos de um ano, né, que eu tava lá. Uau. E aí depois a gente foi só crescendo e cada vez mais expandindo, enfim. Aí tem várias histórias bacanas aí pra gente compartilhar também, se quiser. Eu quero, com certeza, lógico. Eu quero saber, 2 dúvidas principais minhas. Foi como, efetivamente, você fez crescer o iFood. Mano, não é fácil tirar ele de uma dívida de 3 milhões mensal para ter um faturamento de bilhão em menos de um ano. Isso é loucura. E principalmente como que era a vivência lá dentro, né? Porque é uma empresa que estava nascendo, por conta dessa questão também estava saindo do prejuízo, estava mudando. E virar o que virou, né? Boa. Ó, lá pra gente crescer, cara, a gente foi automatizando ou criando um novo estilo de comercial, mais eficiente, mais eficaz. Entendi. Tá? Então,
Quando eu entrei, a gente tinha muito vendedor de iFood que ainda colocava a mochilinha nas costas e ia restaurante por restaurante, andando nas ruas, vendendo. Comercial, ele vendia o iFood para os restaurantes. Tá? Então, esse era o ponto lá. Então, o que eu ajudei a fazer foi modernizar isso. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu não fiz nada, eu ajudei a fazer lá. Então, a gente modernizou bastante coisa lá. Então, as metas, cara, tinha muita gente boa lá para a gente trabalhar junto. E aí, a gente ia de uma forma inteligente, cara, aumentando a produtividade da galera. Então, Entendi. sistema. Eu aprendi a mexer no sistema, eu e o Dani lá, enfim. A gente aprendeu a mexer no sistema que a gente tinha lá, o Salesforce, enfim. E a gente começou a... Não, a gente tá pagando esse negócio aqui, a gente pagava $300 mil por ano, cara. Caramba! Esse cheque eu que assinava lá. E aí eu falava, não, vamos fazer esse negócio valer a pena. Então a gente estudou como que funciona o Salesforce, como que usa melhor. Então a gente foi lá, melhorou o sistema. Depois, que envolve marketing digital. Tinha também um funil de vendas que a gente usava, que era formulário web. Então a galera, restaurante que ouvia falar do iFood, se cadastrava no formulário e caía para o nosso pessoal do comercial vender para eles, né? Cara, só de eu melhorar o formulário, sabe quando as pessoas têm... Formulário ruim é quando as pessoas têm medo de deixar o lead escapar. Então a gente deixa um formulário bem genérico assim, para entrar o máximo de leads possível. O que eu fiz lá no iFood foi o contrário. Eu deixei o formulário mais difícil, um pouquinho mais difícil, mais chato de preencher, porque aí só os leads que realmente queriam que preenchiam. Os leads que estavam só curiosos para ver como que era o iFood, eles nem preenchiam porque dava mais trabalho. Só de fazer isso, Filtrou mais, né? Os leads que entravam para o meu comercial já estavam mais prontos para vender. Estavam mais quentes. Então, os vendedores eles não perdiam tempo fazendo reunião com restaurantes que estavam só curiosos. Eles já estavam decididos. Exato. Legal. Então, cara, só de mexer o formulário, a gente aumentou a produtividade da galera em uns 30%. Caramba. Então, tem muita coisa. Depois a gente colocou o sistema, enfim, no celular. Então, tem muita coisa legal que a gente fez. Outra coisa que eu percebi também que foi muito importante é justamente a cultura. Como que foi implementar até uma cultura diferente dentro do iFood pra galera que também quer ter as próprias empresas ou trabalha com gente, que é tudo sobre pessoas, né? Sim, sem dúvida. Como que vocês implementaram uma cultura diferente pra galera também ter uma base pra implementar na empresa deles também? Boa, isso daí é mérito do Felipe, né? Felipe, o fundador do iFood aí. Ele você procurar Felipe Fioravante, iFood. Procura aí, vai aparecer capa de revista com a foto dele. Isso daí é mérito dele, porque cultura nas empresas, elas partem do CEO, do presidente. Então, a empresa ela vai ter a mesma cultura que o presidente da empresa. Então, a cultura do iFood nada mais é do que uma cópia, digamos assim, do que o Felipe pensava. Então, eu entrei lá com outra cultura e eu aprendi com a cultura de lá. Tá? Eu não implementei, eu ajudei a disseminar, enfim, mas já estava implementada, sabe? E uma coisa bem interessante lá é a simplicidade. Isso eu uso em todas as minhas empresas. O que é isso? Todo lugar a gente tem problema para resolver. Você saindo aqui do podcast, você deve ter algumas coisinhas para resolver e tal. Acho que todos nós, o João que estava tá aqui atrás também, cara, já... Foi hoje, né? Não, ontem. 7 da manhã já estava cheio de problema também, enfim. Normal, natural de empresário, empreendedor. Só que simplicidade é uma forma de você pegar o problema e falar qual é o jeito mais simples que eu vou resolver esse problema. Mais simples, mais barato, mais rápido. Não importa se é o melhor jeito. Vai gastar menos energia, vai gastar menos tempo e menos dinheiro. Não importa se é o melhor jeito de resolver ou não, mas é um jeito bom. Então, beleza, eu vou lá e resolvo dessa forma. Então, isso eu aprendi com o Felipe. Parece bobo, mas um exemplo prático lá no iFood. Teve uma época que a minha equipe tinha que atualizar o programa, né, do iFood no computador de todos os milhares de restaurantes que a gente tinha. E, cara, era uma equipe, sei lá, de 12 pessoas, eu acho. Então ia demorar, sei lá, 3 anos e meio para fazer essa mudança. Só que a gente tinha 9 meses para fazer isso. Uau. Então eu comecei, a gente, né, a nossa equipe começou fazendo essa mudança, enfim, de software e tal. A gente viu que não ia dar tempo. Cara, eu cheguei pro Felipe, né, pro CEO, falei,
Felipe, ó, pra dar certo, né, pra gente bater a meta, né, não demorar tanto assim, etc e tal, cara, eu preciso de, sei lá, acho que era 60 mil reais por mês. É muito, mas é pouco, né? Enfim. Aham. Aí, por quê? Porque de toda essa galera que a gente tem que mudar o software, os mais fáceis eu vou terceirizar para um amigo meu, que ele tem equipe que faz isso. Os mais difíceis eu deixo com a gente. Então, tipo, cara, simples, rápido, vamos lá, vamos embora, vamos fazer. Não precisa fazer perfeito, é só fazer. Depois a gente melhora. Então, essa parte da cultura do Felipe foi genial. Então, sempre a gente tentava resolver de uma forma e depois ia melhorando. Entendi. Ó, uma história bem bacana que o pessoal tem gostado de ouvir também quando eu conto. Fala. Um fracasso do iFood aqui. Manda. Lá em 2015, se eu não me engano, o Felipe, enfim, alguém lá, não fui eu, veio com uma ideia de iFood agora, iFood Now. Ah. O que era isso? Era qualquer lugar que você fosse comprar, você pedia qualquer coisa, né? No iFood você recebia em até 7 minutos. E aí como funcionava esse negócio todo? Era uma inteligência artificial que ficava analisando tudo que a gente vendia e tal. Aham. E aí ela tentava prever, tipo, aqui em Alphaville, ó, a gente tem aqui em Alphaville. Se era segredo, agora já não é mais. Mas ó, aqui em Alphaville, por exemplo, que a gente está aqui no estúdio, o iFood, a inteligência artificial, já mandava um sinal para um restaurante aqui do lado, enfim, ó, prepara, sei lá, um macarrão ao sugo, enfim, o que for. Porque alguém nos próximos 8 minutos vai comprar. Então, mandava o sinal para o restaurante, ainda não tinha vendido essa comida, mas o restaurante já começava a preparar a comida. Enquanto o restaurante estava preparando a comida, o iFood chamava o entregador para ir retirar a comida, só que ninguém tinha comprado, então o entregador estava indo... Ele estava prevendo um comportamento que alguém ia ter numa margem de tempo. Exato. Entendi. Então o entregador estava indo lá retirar a comida, mas ele ainda não tinha endereço para onde entregar, porque ninguém tinha comprado. E a ideia era que quando a comida ficasse pronta, o entregador chegava e alguém comprava. Tudo isso ao mesmo tempo. Nossa! Então a pessoa que comprou, ela comprou agora, e aí é só o tempo do entregador pegar e levar para casa dela. Por isso que era 7 minutos. Cara, deu tudo errado esse negócio aí. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a probabilidade de dar certo? Das 3 coisas darem certo ao mesmo tempo. Deu tudo errado. Era comida que a gente pedia para fazer e ficava lá esfriando, ninguém comprava. Era um negócio que o cara comprava, só que a gente não tinha mandado preparar, então demorava mais de 7 minutos para entregar lá pro cara. Enfim, era entregador que ia retirar lá, mas como esse prato não vendia, o entregador ia lá à toa e não tinha para onde entregar, enfim. Caramba! Eu tô comentando isso porque era simples. A gente, né, enfim, eles chegaram, tiveram essa ideia e aí chegaram e falaram, então vamos tentar fazer da forma mais simples possível. Aí pegaram lá um pouco de dinheirinho, fizeram isso, deu errado, nesse caso deu muito errado, então deixa isso de lado, outro dia a gente tenta de novo. Quanto tempo isso durou? Eu lembro disso um pouquinho, na época que deu uma lançadinha. Cara, não lembro, uns meio ano talvez. Cara... Acho que nem isso, acho que nem meio ano, mas por aí. Por aí. Mas então, essa simplicidade de você chegar. Tem dinheiro, né, para fazer isso? Tem. Então, beleza, testa. Deu errado, paciência, bora para outra. Então, a gente não fica chorando sobre leite derramado lá, a gente não fica super planejando. Né? A gente estava no Japão agora, cara, aqui dá nos nervos lá, porque o japonês planeja tudo até tá 100% certo. Quando ele planejou e o plano tá 100% certo... Aí ele começa a agir. Aí ele começa a fazer. Mas no mundo dos negócios, a gente não consegue ter isso, não. Eu falo que se a gente tem 70% de certeza, cara, faz. Tem 30% de chance de dar errado, mas tem 70% de chance de dar certo. A gente não pode perder tempo. Geralmente, perder tempo é mais caro do que você gastar dinheiro simplesmente dar errado. Uhum. Muito bom isso aí. Então, enfim, então esses valores todos partem do presidente. Entendi. Então, o Felipe também, só para terminar aqui, o Felipe ele conversava com todo mundo, então era um presidente de empresa que estava pedindo opinião para estagiário, para todo mundo mesmo, super acessível, um cara que dava bronca quando precisava, ele era pão duro, isso era bem interessante, então ele chegava e falava para todo mundo, todos nós, cara, ó, sempre tenta economizar dinheiro, cada R$1 que você economizar é R$1 a mais que a gente usa no marketing, e aí o marketing faz a empresa crescer, né? Então é bem interessante. E aí eu peguei isso dele, tanto que numa das minhas empresas, enfim, eu até lavava o banheiro
na frente dos colaboradores para que eles vissem que, pô, o presidente da empresa lava o banheiro, quem sou eu para não lavar? Não lavar ou não contribuir, não ajudar. Aham. Ou fazer xixi para fora, né? Então, cultura realmente é se você é um empresário, você é um empreendedor, então o seu jeito de ser que vai ser o da empresa toda. Aí a galera vai copiar. Entendeu? Exato. E isso a gente vê nas maiores empresas Total. que tem no mundo todo. Então é difundir o pensamento do próprio dono. Sim. E isso é muito bom. É Sim. que uma parte que muita gente até não sabe como fazer é mais na parte de como difundir. É como pegar o pensamento e jogar para outras pessoas. É nessa parte que a maior parte das pessoas tem dificuldade. Boa. Então, ó, cultura. Então, primeiro ponto, excelente. Tem que ter valores. Então, quais são os valores da sua empresa? Tipo, ética, transparência, simplicidade, como eu falei. Pode ser ambição, pode ser crescimento, enfim, pode ser algumas coisas erradas também, tipo agressividade, enfim. São valores que você define lá. Então, quais são das suas empresas? Pega umas 3 a 5 valores e tenta ver cada valor o que reflete tipo, na empresa. Como eu falei, simplicidade é todo esse exemplo que eu dei aqui. Depois que você tem os valores, aí você tem que minimamente comunicar, como você falou, para todos os colaboradores. Então, o que é isso? Basicamente, o presidente da empresa fazer o que a gente fez agora aqui. Cara, ele vai lá e fala valor por valor para a empresa toda, pode ser numa meet online, pode ser num auditório, enfim. Eu já vi em algumas empresas que até deixam estampado no meio da empresa. É bom deixar, é legal isso. Porque aí as pessoas passam, olham e lembram, sabe? Então, deixa bem visível, num lugar bem visível. A gente geralmente deixa mesmo. Então isso é legal para você disseminar esse conhecimento, né, para todos. Então você chega e fala mesmo. Ó, simplicidade, isso, aquilo, dá alguns exemplos, tal. E aí depois o resto é só você viver. Entendi. Tá? A cultura da empresa, ela passa nos corredores da empresa. O que é isso? Por isso que empresa que é tudo home office fica mais difícil de você disseminar a cultura. Porque a cultura é quando você vai no banheiro e esbarra com um colega. Quando você vai na cozinha beber água, esbarra no colega. Quando você está cansado, vai desestressar, vai conversar com alguém. Nesse momento que passa a cultura. Porque um conta exemplo para o outro, um ajuda o outro ou atrapalha o outro, independente da empresa, né? Mas aí, nesse momento, que as pessoas vão trocando e criando essa cultura da empresa. Entendi. É no corredor, não é no trabalho, sabe? Perfeito. Muito obrigado, inclusive, por você estar dividindo essas experiências com a gente, porque é muito bom para servir de base para as pessoas, tanto para mim, que quero e vou criar, vou fazer, vou colocar isso tudo em prática, para colaboradores que vão trabalhar junto comigo, até nas minhas empresas, e pessoas que também querem. Porque se não tiver essa base da empresa, tanto de cultura, quanto de ideias, até essas questões que você disse de inovar no seu negócio, ou ele fica na mesmice, o que acaba deixando ele meio obsoleto, Sim. não trazendo muita novidade, ou simplesmente ele não nasce, porque se não tem base, se não tem princípio, se não tem valor dentro do seu negócio, ele realmente não vai pra frente. Ele tem pouquíssimo tempo de vida. Mas outra coisa que eu tenho de curiosidade pra saber Manda. de você, Denis, é o seguinte. Você passou muito tempo no iFood, mas teve um momento que você saiu e daí você começou a tocar as suas empresas. Sim. Porque você tem empresa em cada área que é absurdo, assim. Você tem desde empresa de saúde, na parte de saúde, para você poder... de rejuvenescimento lá em Dubai, que eu conheço essa empresa. Tem empresa de criptomoeda, tem uma empresa que tem colaboração junto com a NASA. Perfeito. Tem a Red Red Company também, que é a sua empresa de restaurante, onde você ajuda outros restaurantes. Sim, também. E várias outras. Até um pouco das suas áreas que você estudou na faculdade também. Tem. Tudo isso. Então, assim, como que é você ter aberto e principalmente estar gerindo todas essas empresas? Porque, assim, o que eu fico pensando é, cara, é muita empresa e é muita área diferente. Tem uma que não se conversa com a outra. Tem algumas. Como que você consegue organizar a sua cabeça e principalmente ter esse recrutamento certo das pessoas para poder deixar todos os negócios rodando e sem colocar a mão, muitas vezes? Sim, pelo amor de Deus, são 53 empresas, não dá pra Exatamente. botar a mão em todas nessa, não. Senão precisa de 3 vidas aqui. Mas boa. Então como que eu, né, faço para abrir empresas? Ou abrir ou entrar em empresas que já existem, enfim. Primeiro eu tenho o meu objetivo.
tá? Então, ó, você que está assistindo aí, cara, qual é o seu objetivo de vida, né? O que você quer? Eu vou dar um exemplo bem básico, meu, porque eu já fui refinando ao longo dos anos. Mas o meu objetivo é bilionário, porque como bilionário eu tenho o poder, né, de as pessoas quererem ouvir um pouco mais do Denis, e nesse de ouvir, o Denis quer abençoar essas pessoas. E você já faz isso com as suas ONGs também, que você ajuda o intuito, até né? a questão de futebol que você tem, que você ajuda crianças que não tiveram oportunidade de jogar futebol, de matar o sonho dessas crianças, você ajuda a continuar esse sonho mais vivo e elas realmente poderem ter uma oportunidade muito maior de levar esse sonho adiante. Aqui é triste demais. Ó, depois a gente volta pro que a gente estava falando, mas já que o Pedro chegou no futebol, cara, ó, ano passado, um ano e pouquinho atrás, teve um menino nosso, acho que era Matheus o nome dele, cara, jogava bem, ele tinha futuro no futebol, tipo, se ele continuasse direitinho, ele talvez não virasse um Neymar da vida, mas ele, sem dúvida, ia chegar num nível de ser um jogador profissional, ganhar uns 50, 60 mil reais por mês, enfim, pelo menos. Cara, menino bom. Só que, no momento que ele estava, ele não conseguia mais ficar jogando, enfim, treinando, etc e tal, porque ele chegou pra gente e falou, cara, Solito, né, meu sócio, Solito, Denis, eu vou precisar sair porque eu vou precisar voltar a ser servente de pedreiro para o meu pai. Porque a gente precisa de dinheiro agora. Então, essa é a realidade da maioria, 95%, sei lá, dos jogadores. De futebol, é isso aí. É isso. E aí um menino desses que, enfim, antes dele largar o futebol, mas ele não tem dinheiro. Potencial enorme. Sim, e aí às vezes um menino desse é convidado para participar de um campeonato legal, que ele vai ganhar visibilidade, talvez seja contratado por um time grande, só que ele não consegue dinheiro para bancar ônibus ou uniforme para ir jogar o campeonato. Ou até uma chuteira. Cara, chuteira, várias furadas, cara. Então é isso que a gente quer mudar, essa realidade, que é o futebol no mundo, é assim. Aí a gente, né, o Solito, meu sócio, ele criou essa associação, né, para tentar ajudar essa galerinha. Aí, mas voltando, então, qual que é o objetivo? Então o objetivo do Denis é abençoar cada vez mais pessoas. Então eu coloquei na minha cabeça que o nome, né, bilionário, chama muita atenção. Então a galera vem querendo ouvir, né, um pouco mais você, e aí eu tenho a oportunidade aí de não só ensinar, mas abençoar as vidas. Então o meu objetivo é esse, tá? Tô comentando isso porque se eu quero ser bilionário, eu não posso me dar ao luxo, né, ao erro de fazer negócios que não vão me levar ao bilhão, né? Então, ou até a conformidade, né? Não, vou parar por aqui. Então, é isso que eu estou comentando. Se você tem um objetivo, fica mais fácil de você definir o que você vai aceitar fazer, a oportunidade que você vai pegar, a oportunidade que você vai deixar passar. Eu sempre conto essa história, mas tem um amigo meu que me chamou para um negócio lá, enfim, que ia demorar 2 anos, bem resumidamente. Eu ia ter que me dedicar bastante, 2 anos. A minha parte era ganhar uns 6 milhões de reais, mais ou menos. 6 milhões de reais a gente sabe que é dinheiro pra caramba. Demais. Só que aí eu fiz a conta. 1 bilhão dividido por 6 milhões, cara, ia dar uns 200... Agora, eu sou burro, tá? De matemática. Mas, enfim, ia dar uma porrada de negócio desse tipo. E aí eu fiz a conta. Para eu ficar bilionário com negócios parecidos com esse, eu precisaria de uns 130 anos trabalhando. Caramba. Cara, eu não tenho isso. Então, obviamente, esse negócio não era para mim. Né? Não adianta eu pegar um negócio que eu vou ganhar bastante, né? 6 milhões e tal, mas não é bastante suficiente para chegar no meu objetivo. Então, primeiro, qual que é o seu objetivo, né? E aí depois tem as prioridades também. Na minha vida, enfim, Deus, família, trabalho. Então, também eu pego coisas que vão me atrapalhar pouco, né? Vão me deixar tempo ainda com a minha esposa, com a minha filha. Então, família. Então, se o negócio vai me levar para o meu objetivo e não vai atrapalhar a minha vida com Deus, minha vida com a minha família, aí geralmente eu topo. Esse é como que eu vejo na hora de como você consegue conciliar tudo certinho, pegar um business novo, sabe? Criar. Inclusive, a gente está criando alguns novos também, sempre. Então, eu sempre penso nisso. E aí depois, para gerir essas 53 empresas que a gente tem atualmente, se bobear, semana que vem já são algumas mais, tem a regra de a gente... Isso eu vou explicar desde o começo. Cada empresa vai... Rapidinho. Opa, boa. Ó, cada empresa é um organismo vivo, né? Uma pessoa jurídica é uma pessoa. Então, nasce, cresce e morre.
E aí cada empresa, então, quando ela nasce, ela precisa de algumas habilidades para ela não morrer logo que nasceu. Depois ela começa a faturar, etc. Precisa de outras habilidades para ir para o próximo nível. E outras habilidades, enfim, até a empresa virar bilionária, enfim, o que for. Então a empresa precisa de algumas habilidades para dar certo. Quem tem essas habilidades? Os sócios, né, os diretores, na verdade, têm que ter essas habilidades. Então, para eu ter empresas, né, que eu não preciso colocar a mão, né, todo dia, não preciso trabalhar todo dia, essas habilidades não podem depender do Denis. Então, tem várias empresas que os sócios da empresa já têm essas habilidades suficientes que a empresa precisa. O Denis não é essencial lá. Entendi. O Denis, ele tá lá para levar os perrengues aí, a experiência que eu já tive, para acelerar o crescimento. Mas, tipo, Ser o conselheiro, né? O mentor da galera. exato. Então, quando chegar a sua vez, né, que está assistindo aí, de ter várias empresas, veja isso. Então, os sócios que você está trazendo para o negócio, eles já dão conta dessas habilidades que a empresa precisa? Beleza. Então, se você entrar nessa empresa, você não vai precisar trabalhar todos os dias nessa empresa. Entendi. Perfeito. Então, Denis, eu vi o horário aqui já voa, né? relaxa. Pra gente finalizar, Sim, senhora. tem algumas perguntas pra fazer pra você. Você vai me responder essas perguntas da forma mais objetiva, mas entregando tudo o que você conseguir. Fechou? Bora, bora. As perguntas práticas que realmente fico também curioso de saber. O que acontece? Você liderando mais de 50 empresas na sua holding, cada uma delas tendo negócios diferentes, tendo uma experiência, uma bagagem única, mas muita gente esquece que o Denis que trabalha na empresa X, ou o Denis que tá lá liderando mais de 50 empresas, é o Denis que tem que cuidar da filha dele, é o Denis que tem que estar em casa, é o Denis que tem que fazer as coisas dele, é o Denis que tem que viver. Perfeito. Como você consegue conciliar a sua vida pessoal, familiar, com a sua vida empresarial de negócios? Boa, é criar regra para si mesmo. O problema geralmente somos nós. Então, criar regra para mim mesmo, por exemplo, e seguir essa regra. Como assim? Parece bobo, né? Mas ó, ontem, anteontem, sei lá, a gente estava falando aqui, né? Eu e meu sócio aqui, a gente estava falando. Essa empresa aqui, a gente está se doando muito pro produto, né? A gente está, enfim, fazendo o máximo pelo produto, né? Cara, não faz tanta diferença se eu trabalho até às 7 da noite ou se eu trabalho até às 11 da noite. Tem vezes, claro que precisa. Mas no geral, então, ontem ou anteontem, não lembro, a gente criou a regra de que 6h30 da tarde a gente para. Então, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu tenho que seguir essa regra que eu criei. Entendi. Tá? Porque é exatamente isso. As empresas bilionárias... O iFood não ficou bilionário porque a gente se matou de trabalhar. Pelo contrário. Na empresa que eu estava antes, que a minha esposa conseguiu lá para mim, cara, eu me matava de trabalhar. Trabalhava umas 16 horas por dia. Uau. Né? Me matava lá. E a empresa cresceu bastante. Cresceu, sei lá, triplicou. Amém. No iFood, quando eu entrei no iFood, eu já fui com essa cabeça, eu falei, não posso trabalhar tanto. Eu preciso trabalhar inteligente. Aí não é sobre aqui, é sobre aqui. Exato. Uhum. Aí eu dei formas de ficar cada vez mais com, enfim, a empresa mais inteligente, o iFood mais inteligente. O iFood cresceu muito mais do que aquela outra empresa e eu só, né, trabalhava normal, 10 horas por dia. Eu trabalhava das 8 às 8. E o iFood cresceu absurdamente mais do que a outra empresa que eu me matava de trabalhar. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça que não é tempo. Porque muita gente, eu fiz essa pergunta para justamente você dar essa luz para as pessoas, porque tem muita gente que achava e age até hoje assim como você agia na outra empresa. Sim. Deixar o negócio assumir o controle da própria vida. Então, fica o tempo inteiro trabalhando. Eu, muitas vezes, já fui assim. Principalmente no início. Então, assim, não vou ter o meu tempo de fazer o que eu quero fazer, não vou conseguir sair, não vou conseguir fazer nada que eu quero fazer, porque eu tenho que trabalhar. Não vou conseguir ficar com a minha família lá porque eu tenho que trabalhar. Não vou conseguir fazer isso aqui que eu quero muito fazer porque eu tenho que trabalhar. Em alguns momentos vai precisar? Vai. É natural. Sim. Mas todos os dias, não. Exatamente. Deixa de ser saudável, deixa de ser prazeroso você trabalhar naquele negócio. Total. Né, João? Ontem a gente estava falando de qual pedacinho que a gente consegue colocar IA ou automatizar, enfim. Pra deixar a coisa mais rápida. Pra deixar o negócio mais fácil e menos dependente da gente. Exatamente. Outra pergunta que eu quero fazer pra você, Denis, é um conselho seu. Dá um conselho pro pessoal que também quer seguir o empreendedorismo assim como você seguiu. Boa. Ó, primeiro ter... Os 3 melhores, vai. Os 3 melhores conselhos. Eu sei que um só às vezes é meio difícil.
Não, boa. Dois conselhos. O Tá bom, primeiro então. é não largar tudo para empreender, tá? Isso é loucura. Então, quando eu comecei a empreender, eu tinha um empreguinho lá, das 7 da manhã até umas 6 da tarde, se eu não me engano, que eu ficava trabalhando. Depois eu voltava para casa, comia, tomava banho e aí eu começava a empreender. E aí era perrengue, né? Eu ficava trabalhando até umas 2 da manhã, depois 5 e pouco, 6, tinha que acordar de novo para ir trabalhar, enfim. Mas foi por alguns meses que a gente fez isso, enfim, para você não ficar sem dinheiro, sem renda, tá? Então, não larga tudo para empreender. Começa a empreender em paralelo com o seu emprego, se você já tem emprego aí. E o segundo, cara, é ter mentores. Perfeito. A gente precisa, todo mundo precisa ter mentor. Eu tenho uma porrada de mentores aí, eu pago um para cada segmento Área. diferente. Uhum. Cara, tem uns que, cara, um conselho que o cara dá já devolveu todo o dinheiro que eu paguei pro cara, é incrível. Enfim, mas a gente precisa de mentores porque ele já sabe o caminho que você tem que trilhar, e ele já sabe os perrengues, né, as pedras, como você falou, as pedras que vão ter nesse meio do caminho, e ele já vai te Eles avisar, estão justamente lá para encurtar processo, né? já vai te avisar para você desviar das pedras. Então você vai caminhar muito mais rápido e vai já direcionado em vez de ficar perdido indo para lá e para cá. Então mentor Exato. é muito importante e aí de várias áreas. Eu tenho um mentor de comercial, de business, espiritual, enfim, tem um outro lá específico de uma coisa de vendas, enfim, etc. Mas vários mentores porque eles já vão me ajudando aí, cada um com seus conselhos. E se você não tem dinheiro para contratar mentor, cara, tá aqui, ó, na minha frente, aqui o livro é um início de mentoria. Porque a cabeça do Pietro está aqui, ó. Um pouco da cabeça dele está aqui. Então, cara, só com o livro já dá para você começar a se desenvolver um pouco mais, se bobear, faturar um pouco mais, etc. E Eu tal, até costumo né? falar em relação ao meu livro que é tipo uma mentoria mesmo, porque a minha cabeça tá aqui, os meus ideais, o que eu penso e o que eu posso ensinar tá aqui, e eu tenho até tarefa nesse livro É isso. então, que eu daria na mentoria. Então, é tipo uma mentoria em formato de página, em leitura. É isso. O meu da Amazon lá que eu falei, cara, eu não falei com o Jeff Bezos, eu comprei os livros sobre o Que Jeff seria Bezos. como se você tivesse falado com ele. Exato. E essa questão de ter mentores é muito louca, porque isso se aplica a mais de 2.000 anos atrás. A gente fazer uma palestra na Expo Empreendedor, Legal. recentemente, e nessa palestra eu contei a história de Salomão um pouquinho, e eu falei justamente sobre essa questão de ter mentores. Falando, cara, o Salomão ele só foi considerado um dos homens mais ricos e sábios do tempo dele por conta dos mentores dele, por conta dos conselheiros dele. Significa que ele pegou a sabedoria de todo mundo? Não. Ele tinha um mentor, um conselheiro para cada área específica da vida dele, e ele sabia a melhor pergunta para fazer para cada um deles para dar a melhor resposta. Excelente. Então é justamente isso que a gente precisa. Excelente. Na nossa holding, por exemplo, uma das partes, né, das empresas mais valiosas aí da nossa holding veio de uma mentoria que eu tive com um mentor lá, que era vice-presidente de Santander, que num dia lá ele me deu uma bronca, cara, me deu uma luz, que essa luz se transformou numa das principais áreas da nossa holding. Exatamente. E a última pergunta, Denis, a gente costuma entender nesse mundo de empreendedorismo também que existem 3 tipos de pessoas. Os tolos, aqueles que erram e continuam na mesma rota. Os inteligentes, que erram e reajustam a rota. E os sábios, que aprendem com o erro dos outros. Você, como você tem uma longa jornada e uma longa bagagem aí, você até comentou aqui no podcast que você também errou bastante. Quais foram os seus 3 principais erros que você teve para mim e para as pessoas que estão assistindo aqui não cometerem os mesmos erros e poderem mudar de rota de forma mais fácil? Bom, primeiro erro, excelente questão, viu? Primeiro erro é o mesmo que o Abílio Diniz falava, né? Enfim, contrato. Então, uma coisa que eu ajudei, inclusive, a salvar muita fortuna de amigos meus foi ensinando eles a fazer contrato direito. Estratégias, contratos, enfim. Uhum. Isso aí é absurdamente importante, porque, enfim, no iFood, para você ter ideia, eu fui demitido, o Felipe também, né, o fundador, os outros também foram demitidos do iFood, porque a gente não viu o contrato direito. Então, no nosso contrato de sociedade do iFood estava escrito lá que a gente podia ser demitido. Então, a gente foi demitido lá pelo investidor, né, pelo sócio maior, enfim, faz parte. Esse foi o maior erro, enfim. Então, contratos. Acho que o segundo, para a gente ganhar tempo aqui, é a parte de sócios. Então, como você escolhe os seus sócios?
já tive alguns sócios aí que já me deram um trabalhinho grande aí. Então, como que você escolhe os sócios? Primeiro, princípios e valores parecidos. Depois, habilidades complementares, né, para ele complementar você e tal. Sim, sim. E depois, em terceiro lugar, objetivos semelhantes. Os sócios têm que ter objetivos semelhantes. Imagina se a gente tem uma empresa junto, você quer vender a empresa, eu não quero. Cara, ferrou. Então, a gente tem que ter objetivos semelhantes. E isso eu aprendi, cara, na marra. Então, já tive algumas empresas que eu sofri na mão de sócios aí, enfim. E o terceiro é dinheiro. Toda empresa, tudo na vida precisa de dinheiro. Então, a gente tem que preparar esse dinheiro, né, planejar minimamente, mas preparar esse dinheiro para a gente poder, para não faltar, digamos assim. Então, o iFood cresceu porque a gente tinha dinheiro suficiente. Então, o Felipe, né, o fundador e os outros, enfim, foram atrás de dinheiro. O iFood, para você ter ideia, ele vale aí, vou chutar aqui, é porque o último dado oficial faz tempo, mas eu vou chutar que o iFood vale agora uns 60 bilhões de reais. Uau, o valuation é surreal dele. Mas para construir essa empresa de, 60 bilhões de reais, cara, a gente gastou, né, de dinheiro de investidores, a gente gastou 10. Então a gente usou 10 bilhões de reais para criar uma empresa de 60. Claro que todo mundo está feliz porque ganhou dinheiro pra caramba. Exato. Mas você vê que o iFood não nasceu de uma boa ideia, do zero, foi crescendo. Não. A gente pegou, tinha dinheiro suficiente para a gente criar todas essas estratégias que a gente comentou aqui na entrevista. Perfeito. Né? Denis, eu quero te agradecer por esses conselhos agora e por nosso podcast. A gente vai encerrando, infelizmente. No próximo episódio vai ter um episódio de 3 horas onde a gente vai poder contar tudo. Boa. Com certeza. Quero muito te receber aqui de novo. Mas, Denis, eu quero te agradecer por você ter dedicado um tempo da sua agenda para vir aqui falar junto comigo, para estar me ensinando, para estar me fazendo descobrir coisas junto com o pessoal aí de casa. Obrigado pelo nosso papo. Foi gostoso demais ter esse momento junto com você. E você que está assistindo a gente até aqui, eu quero te agradecer também. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Não se esquece, vem aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para você não perder os próximos episódios. E é o seguinte, não esquece também de vir aqui embaixo e comentar aquilo que você achou desse podcast, o principal insight que você pegou junto aqui comigo e com o Denis. Não se esquece também de compartilhar esse episódio, já que você viu até o final, viu quão valioso esse conteúdo é para no mínimo 5 pessoas que você ama e quer que tenha a mentalidade transformada, assim como você teve no episódio de hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto!